Gravação de guitarra e baixo. Esse é o tema de hoje, gravação de guitarra e baixo. Seja bem-vindo ao 35º vídeo da série Produção de A a Z. Olha, eu ia fazer 60 vídeos, já estou no 35º. A ideia aqui é passar conversar sobre vários aspectos a respeito da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar assim, é mesmo, tem essa parte aí que eu não tinha pensado. Hoje eu quero falar sobre gravação de guitarra e baixo. Para mim isso é empolgante porque eu comecei nessa área por causa da guitarra. Eu tinha 16 anos em 87, eu fui gravar minha primeira demo, né? A gente pagava estúdio para gravar em 4 canais de cassete na época, e o cara microfonou a guitarra e o som não estava legal, e aí eu enchi o saco dele, a gente mudou algumas coisas e o som da guitarra ficou bem mais legal. Ouvindo hoje ainda é ruim pra caramba, tá? Mas na época melhorou bastante. Acho que a gente melhorou 200% e ainda ficou 30% do que poderia ser. Mas ok, melhorou. E isso que me deu assim um gás para, acho que eu posso trabalhar nessa área aí, acho que tem a ver comigo, sabe, que eu gostar de gravar e produzir, etc. Então a guitarra para mim é um instrumento muito legal, que tem muito a ver comigo. Eu fiz som de guitarra de muitos discos ao longo da minha vida, assim, e sempre foi uma coisa que eu gostei de mexer no equipamento da guitarra mesmo, amplificadores, pedais, pedaleiras MIDI, hacks de efeito. Eu sempre tive interesse em fazer esse tipo de coisa. Então, assim, mexendo na fonte, vamos dizer assim, e depois também na parte de captação, né, de microfonar e etc. E a conclusão que eu chego depois de todos esses anos nessa indústria vital, né, são 30 anos só em estúdio, pelo menos, e tem bem mais antes, é que, assim, novamente vamos falar da performance. Tá? Eu sinto muito, se você não tem a mão para fazer, o som não sai. Tá? Primeiro é a fonte. Então a primeira coisa é a mão. Se você quer um som sequinho de guitarra, você tem que saber fazer o palm muting do jeito certo. Se você fizer o palm muting mais para cá, você não tem ressonância da corda. Se fizer para cá, você tem ressonância da corda demais. Mais para cá, você desafina a corda. Sabe assim, tô falando do palm muting, que é abafar com a palma da mão, né? O ângulo da palheta em relação às cordas muda também. Quem bate de forma paralela tem um som, quem bate de forma angulada tem outro som. Você tem um que é diferente, que só vem daí, tá? Então tem muitas coisas em termos de som de guitarra que as pessoas acham que assim, não, isso é porque o cara usou esse pedal, usou um compressor e aí o som ficou balela, tá? Isso começa da mão. O primeiro ponto é a mão. Depois o resto vai amplificar e vai trazer à tona aquilo que a mão mandou, tá? Então, primeira coisa é a forma de tocar. Então, assim, falando em gravação de guitarra, o que eu diria para você? Experimente formas diferentes de tocar. Toque com mais pressão, sabe, mais porrada, toque com menos, e grava, sabe, vai gravando vários canais. Toque mais perto da ponte, toque mais entre os captadores, ache o ponto certo de fazer, faça o palm muting mais abafado para frente, mais para trás. A princípio, isso não é natural, tá? A princípio você vai tocando e você vai estranhando, tá? Eu tô falando, claro, para quem está iniciando, quem já tem seu som não precisa se preocupar com isso, né? Mas para quem está iniciando, a princípio você vai tocar de uma forma que não é confortável, tá? Porque você vai tentar achar o melhor som da sua guitarra e não necessariamente a forma mais confortável de tocar. Só que eu tenho uma notícia muito boa, com o tempo se torna natural. Tá? Porque você passa a querer ouvir aquele som e a sua mão automaticamente vai para aquela forma que dá o som que você está querendo ouvir. Tá? Então esse é um ponto principal da coisa. E falando da microfonação, tá? A gente falou da guitarra, vamos seguir aqui, tá? Quando eu comecei, até eu comentei isso no podcast do Rafa do Angra, né, no Amplifica, que a gente foi na casa de um amigo nosso, isso 82, 83 e tal, eu tinha 12, 13 anos, e ele tinha comprado uma SG da Giannini, que é daquelas do final dos anos 70, começo dos anos 80, que eram muito bem montadas, né? Guitarra toda preta, com hardware todo cromado, né? Não, todo cromado, não, todo dourado, né? Então a gente adorava esse de si, ficou olhando, nossa, né? Isso aí é o som, né? E eu vi ele tocando e tava aquele frem, 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 aquele somzinho de guitarra limpo, né? Ele ligado num amplificador sem nada. E eu pensando, pô, o Vagal não manda bem, né? O Vagal é o Wagner, né? Esse amigo nosso. O Vagal não manda bem na guitarra, não tá rolando, né? Aí uma hora que ele deu uma pausa, eu peguei a guitarra dele, eu peguei na casa mais agudinha assim, bati e fez plim, sabe? Eu pensei que ia vir aquele, sabe, aquele berro, né? Como vinha com o Angus Young, né? E eu pensei assim, caramba, esse Angus Young é bom mesmo, né, cara? Como é que o cara tira esse som todo da guitarra? Você vê, eu fiz o que ele faz, aí não sai, né? Não, primeiro que eu não fiz o que ele faz, né? Ele não simplesmente pega a nota e toca. Então tem toda a pegada da forma de atacar com a palheta, a forma de dar o vibrato, etc. Tal. E também tinha outras coisas que a gente não conhecia, né? Uma coisa que eu não conhecia dos pedais, né? Então ali pedal de distorção, essas coisas, eu não sabia que isso existia. Até que um cara foi em casa e levou um Big Muff, né? Um fuzz, né? Cara,
mudou da água para vinho. Nossa, então isso, porque ele batia na guitarra, em vez de fazer flam, fazia, sabe, gente, ó, aí estamos conversando. E é engraçado, eu não gosto muito de fãs, eu não sou muito fã, mas foi o primeiro pedal de distorção que eu tive contato. Depois foi distortion da Boss, depois foi overdrives, essas coisas. Então, os pedais fazem uma diferença, tá? Eles ajudam bastante. Uns anos depois, eu descobri que tinha amplificadores que tinham essa distorção. Ah, rapaz, aí minha vida mudou. Tá? Que são os amplificadores de alto ganho, né? Então, acho que os Marshalls foram os primeiros a ter esse tipo de coisa, de você ter um ganho de entrada nele que você podia saturar e você segurar o volume de saída dele, tal. E aí você conseguiu uma distorção da válvula do próprio ampli, ou de um diodo que tinha no próprio ampli, isso aí, cada um tem sua construção, tá? Mas você tinha um tipo de distorção do cabeçote mesmo. E é uma distorção que eu acho mais agradável do que a distorção do pedal, do que você ter um som limpo no ampli e você fazer com pedal. E aí eu descobri isso e durante muitos anos eu só gravei assim. Tá? Então ia produzir qualquer pessoa, a gente ligava em ampli, seja Marshall, Mesa Bug, Soldano, ou seja o que for que pintava ali para a gente fazer, e fazer o som assim. Depois de um tempo, eu comecei a ver muita gente que usava um pedal de distorção para empurrar um ampli distorcido. E aí minha vida mudou novamente. Tá? Mais uma vez foi legal, porque uma coisa muito comum é pegar um Tube Screamer, por exemplo, o pessoal aumenta o volume de saída dele pra caramba, deixa o drive no mínimo, tá? Então a ideia não é ter a distorção dele, mas é você aumentar a saída da guitarra. Então o pessoal pega um amplificador que já tem um som distorcido, coloca esse pedal na frente, né, e puxa isso daí, e cara, dá um som muito legal, uma definição que você não tem somente com o drive do ampli ou somente com o pedal. Então essa combinação de duas distorções é bem legal. Muita gente usa pedais de distorção também da mesma forma, tá? Usa um distortion, por exemplo, ligado num ampli distorcido também, e é muito legal. Eu gosto demais, tá? Então ainda estamos falando da fonte, tá? Então a gente resolveu essa parte. Uma coisa que é muito importante é o falante. Tá? As caixas, elas são como se fossem filtros de frequência. Tá? Elas vão acentuar algumas frequências, atenuar outras e tal, e elas que dão aquela cara do som da guitarra que a gente ouve. Se você pegar mesmo um pedal de distorção e você ligar direto na tua placa de som, é aquele som abelhudo. Quando você liga no ampli e passa por um falante, você tem esses filtros acontecendo que dão aquele som que a gente está acostumado a ouvir. E a caixa, na minha opinião, é o que mais faz diferença no resultado final com a banda. Tá? Se você tiver, por exemplo, 4 cabeçotes diferentes, pedais, etc., e você estiver buscando um som distorcido, por exemplo, de todos eles, tá? E aí você usa a mesma caixa, com a mesma microfonação, você vai ter um som similar no final. Se você tiver um amplificador só e você tiver 4 caixas diferentes, você vai ter 4 sons bem diferentes. Eu diria que assim, com a mesma caixa fica, sei lá, 70% igual, estou jogando qualquer coisa aqui, tá? E com caixas diferentes fica 30% igual. Tá? O falante é muito importante nessa coisa. Então, eu acho estranho, porque eu tenho amigos que têm, por exemplo, 4, 5 cabeçotes e uma caixa só. Eu falo, cara, vende um dos cabeçotes e compra mais uma caixa, 2 caixas, que você vai se divertir mais, você vai ter mais versatilidade de som, tá? Então, ainda falando da fonte. Aí a gente vai falar da microfonação. Para quem está começando, se você vai microfonar um ampli, eu te diria o seguinte: ó, vamos pensar que a parte anterior está resolvida. Você já está com a pegada certa, você já tirou o som do ampli que você queria ouvir, você já está ouvindo na sala o que você queria ouvir. Agora você vai microfonar. Experimenta colocar o microfone no centro do falante, trazer um pouco mais para cá, angular o microfone, trazer um pouco mais distante do falante. Experimenta várias coisas e anota o que você está fazendo e grava vários canais assim. Depois você ouve e vê qual que te agrada mais o ouvido. Porque é impossível eu te dizer assim, essa é a melhor forma, porque eu não sei o som que você está procurando. Tá? Tem gente que gosta do som mais distante, o som mais ambiente, tem gente que gosta do som mais próximo, tá? Então é muito difícil você falar, eu te dizer assim, olha, essa fórmula aqui é que funciona, tá? Você tem que testar e tirar suas conclusões. Mas basicamente é daí que começa, tá? E aí tem muita gente que cria as fórmulas depois de testar muito. Tá, o cara testou, chega um determinado momento que ele sabe, pô, se eu usar, por exemplo, um SM57 da Shure ligado aqui, posicionado de tal forma, eu vou ter o som que eu estou esperando ouvir. E o cara põe ali e está perto do que ele estava esperando ouvir, sabe? Você vai formando os seus presets de sons dentro da sua cabeça. Tá? Então, basicamente é isso sobre gravação de guitarra. Você entender como é que funciona, o caminho todo que o som percorre, o que você deve, como você deve tocar e como você deve microfonar.
tá? Mas basicamente é isso. É tentativa e erro, tá? Você tem que fazer testes. Muita gente tem uma preguiça hoje, né? Ah, mas eu vou ter que colocar o microfone em 10 posições diferentes e anotar tudo. Cara, vai fazer a diferença na sua vida, tá? Depois você vai ouvir assim, você vai dizer, pô, aqui é o som que eu estava esperando ouvir, tá? Então faz muita diferença. Quero falar uma coisa importante. Se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito. Pô, cara, se inscreve, me ajuda, porque aumentando a quantidade de pessoas assistindo, o YouTube ajuda a divulgar, você vai receber notificações, né, para quando eu postar vídeos novos e tudo mais. Então, se inscreva no canal, comente nos vídeos, isso também me ajuda a fazer com que os vídeos cheguem a mais pessoas, tá? Então, me fala aí se você já gravou a sua guitarra, se já fez esses testes com microfonação e etc. O que fez de diferença para você? Que conclusão você chegou? O que você está usando para gravar? Comenta no vídeo. Faz diferença. E indique para os seus amigos também. Se você tem um amigo que é guitarrista, ele quer saber um pouquinho a respeito de gravação de guitarra, né? Aqui. Inclusive agora eu falo sobre gravação de baixo. Novamente vamos falar da performance. O baixo, na minha opinião, todo instrumento depende da performance, mas o baixo é um instrumento que ele é mais nu. Tá? Ele é mais pelado. Tá? Geralmente você tem o som do contrabaixo de uma forma mais direta. Tá? Você tem menos processamento no som. Quando você pensa numa guitarra distorcida, o som da guitarra natural e o som final é completamente diferente. Quando você pensa num baixo, o som natural e o som final não é completamente diferente. Ele tem umas nuances ali. Então, novamente a pegada. Se você toca com os dedos, se você bate nas cordas, você usa essa coisa meio percussiva, que a primeira referência para mim é o Steve Harris do Iron Maiden, que é aquele negócio do plim, plim, que fica aquele som batendo nos traços e tudo mais, você tem o som. Se você faz o pizzicato tradicional, de você puxar para cima, você tem outro som. Tá? Se você usa o seu polegar para fazer o thumb slap, né, o polegar aqui, puxar, você tem outro som. Então a tua forma de tocar define muito do instrumento. Tá? Define muito do som do instrumento. Mesma coisa se você usa palheta. Se você usa palheta mais perto da ponte, mais perto do braço, no meio dos captadores, se a palheta está angulada, se a palheta está paralela e tudo mais, tudo isso faz diferença. Tá? Se a tua mão esquerda ajuda a abafar as cordas em determinados momentos, porque muita gente faz uma bobeira no baixo. Olha, presta bastante atenção nisso, isso é legal. O cara está tocando, por exemplo, um Mi solto, e ele vai tocar um Dó, e o Mi continua soando, cara. Isso dá um desespero, porque o baixo que está dando a tônica do acorde, ou então o que vai definir o acorde, pode ser uma terça, pode ser uma quinta, não importa, mas o que vai definir a passagem do acorde ali é o baixo que está dando. Quando você tem essa embolação de som, é terrível. Então aprenda a tocar as notas separadamente. Tá? Tô tocando Mi, por exemplo, eu vou tocar um Dó aqui, cara, esse Mi tem que parar de soar, de alguma forma. Novamente estou falando para iniciantes, tá? Para gente que não está acostumado com isso. Outra coisa, se você quer que seja ouvida uma frase, você tem que tocar essa frase de uma forma que ela seja ouvida. Não adianta você estar tocando pesado aqui em cima e de repente você vai fazer a frase e pega aquela mão mole, entendeu? Que não define. Você tem que ter definição, tá? Isso tudo vem da mão, vem da pegada. E no baixo, como eu falei, eu acho que é mais sensível ainda, talvez por eu ser baixista, né? Eu penso assim. Eu acho que é mais sensível isso ainda do que na guitarra. E aí, falando depois do baixo, tá? Tem captação ativa, tem captação passiva. Eu não falei sobre essas coisas, porque senão a gente vai fazer um vídeo de 500 horas aqui, entendeu? Mas tem várias coisas que tem a ver com o contrabaixo. Tá, com o estilo de contrabaixo que você está usando. Isso geralmente eu te aconselho a usar um baixo que seja similar ao baixo de outras pessoas que você gosta do som. Tá? Não adianta você querer tirar um som de captador ativo com captador passivo, são coisas diferentes, entendeu? Similares, mas diferentes. Tá? Então procure isso. Falando em amplificador, muito do que é gravado em baixo, assim, muita coisa que foi feita de baixo durante muitos anos, foi gravada com um DI. Tá? O DI é o Direct Box. Eu tenho um aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele sem fazer grandes estragos. Direct Box é isso aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é um Director da Whirlwind. Esse aqui ele aceita a entrada do baixo direto, ou da guitarra direto, e também do ampli. Tá? Eu posso entrar com a entrada do ampli aqui e usar um IR depois, fazer umas outras coisas. Eu vou falar mais sobre isso depois. Né? Mas o que o Direct Box faz? Você liga o teu baixo nele, por exemplo, ou a tua guitarra nele, e ele acerta o ganho para um nível de microfone, para você poder entrar na sua interface com o cabo XLR, um cabo Canon, né, que a gente chama também, que é o cabo de microfone, e você tem um aproveitamento melhor. Ele acaba mudando um pouco o timbre do instrumento também, eu acho que a definição fica melhor. Esse Whirlwind, pelo menos, eu acho a definição mais legal.
né? Então, muito do que você ouviu embaixo durante muitos anos foi feito assim. O cara simplesmente pegava o baixo, ligava num DI, passava por um sistema ali, um preamp de microfone, essas coisas, e mandava. Então, é o som do baixo puro. Mesmo ao vivo, muita gente usa assim, né? Não é o que eu prefiro, porque eu gosto do baixo com uma certa distorção, sabe? Então eu gosto de ter um amplificador também. Mas sempre que eu vou gravar um baixo, eu uso um DI, né, um Direct Box. DI vem de Direct Injection, tá? É injeção direta. Eu uso um DI, ligo ele, saio, vou para o ampli e também saio e vou para a interface. Então, quer dizer, eu vou ter o som limpo do baixo direto e vou ter o som do ampli também, que eu vou microfonar. Então, esse som do ampli, ele vai dar aquela característica do ampli, que é essa distorção que eu falei, esse drive que vem que eu acho interessante, mesmo que você não esteja pensando num baixo fazendo barulhão, não. Mas ele tem um drive ali que é o som do falante, o filtro do falante acontecendo e tudo mais, que é interessante. Você microfonar tem um som característico. Por outro lado, o DI tende a ter um grave mais definido, então usar os dois sinais é muito comum em contrabaixo. Você tem que somá-los, checar fases, checar polaridade para ver se eles estão compatíveis, porque se você não checar isso, você pode ter problemas de ter menos som com dois sinais do que você tem com um só. Tá? Mas é muito comum se fazer isso. E a mesma coisa que eu falei da guitarra com relação à microfonação se aplica ao baixo, de você testar posições diferentes e achar a melhor forma para gravar, tá? Basicamente, assim, eu quis falar dos dois instrumentos porque assim as coisas são meio parecidas nesse sentido, tá? E tudo que você quiser colocar no meio do caminho, tá? Por exemplo, eu quero colocar um compressor, eu quero colocar isso, eu quero colocar aquilo. São coisas que você pode acrescentar, mas não necessariamente você precisa. Tá? Para você ter um bom som de contrabaixo gravado, você não precisa de um compressor. Talvez se você usar um compressor, você pode até melhorar o som, mas você não precisa. Tem muito som de contrabaixo gravado sem compressão e muito baixista que odeia colocar compressor no meio do caminho porque ele quer que a dinâmica dele seja respeitada. Tá? Então você não tem necessidade de ter outras coisas além do som do baixo, o ampli, etc. Né? Deixa eu ver. Eu quero falar sobre uma coisa aqui. No dia 10, eu vou fazer o pré-lançamento de um curso novo, que é um curso sobre produção de som de guitarra. Tá? Eu resolvi fazer isso porque eu vejo que é uma coisa que tem pouca gente falando. Tem muito curso sobre softwares específicos, por exemplo, esse aqui você aprende a usar esse software de gravação, etc. Tem muitos cursos te ensinando a tocar guitarra, que são ótimos também, mas a ideia é te ensinar a timbrar a sua guitarra, você entender como funciona a guitarra. Então vai ter uma parte sobre a história da guitarra e configurações, e tipo de madeira, etc, etc, etc. Como funciona o amplificador, como funciona o microfone, etc. Você entender essa parte logística da coisa. Depois eu vou falar sobre como você usar alguns softwares gratuitos para tirar um som de guitarra legal com esses softwares gratuitos. Depois vão ser cursos separados, tá? Isso aí são modos desse curso. Depois tem um outro falando como você trabalhar com os IRs, tá? Com Impulse Response, que são como se fosse uma impressão digital do falante, microfone, etc. Tá? Que é uma coisa que não é igual ao falante, mas é muito legal, que pode fazer uma diferença legal assim. Então vou falar a respeito dos IRs, como você criar os seus próprios IRs, etc. E depois tem mais 10 riffs icônicos. Há um tempo atrás eu fiz uma enquete para saber os 10 riffs mais icônicos de guitarra, e eu vou recriar esses riffs com esses softwares gratuitos e talvez alguma coisa paga, recriar esses riffs e mostrar como você pode ter um som similar com esses riffs. Tá? Esse curso, dia 10, já vai estar na pré-venda. Tá? Talvez eu deixe até um link aqui para você conhecer mais. Vai ser muito legal mesmo. Que mais aqui? Uma coisa importante, quando você fala de gravação de DI, que eu estava falando, para a guitarra também pode funcionar. Por quê? Você entra com a tua guitarra limpa, tá? Guitarra direto, para o DI, você sai do DI, passa por pedais, o que você quiser passar, pelo teu amplificador e microfone. E aí você grava o som da sua guitarra limpinha, sem nada, e o som do microfone. Esse som limpo você não vai usar que não do baixo para você somar na guitarra, mas esse som limpo você pode usar para reamplificar. Tá? Você pode, por exemplo, vamos dizer que você vai gravar você está gravando com um amplificador que não é o amplificador que você quer, tem um amigo seu que tem um amplificador mais legal, mas é um amplificador que você está acostumado a tocar, você grava com ele, mas você grava o seu DI também. Um belo dia você pega emprestado esse amplificador com seu amigo, você faz aquela loucura toda de testar, etc., e você reamplifica. Tá? Para reamplificar você precisa de um reamp box. Cadê o meu? Está por aqui, somewhere. Aqui. Esse aqui é um reamp box da Radial. Tá? Isso aqui o que ele faz?
o contrário do DI. Você entra com um sinal de gravação nele, nível de gravação, e ele sai um sinal de nível de guitarra. E aí você pode entrar no amplificador. Tá? Se você sair sem ele, não é tão legal. Tá? Então isso aqui é um reamp box, é como se fosse um DI para saída. Tá? Então você pode reamplificar suas guitarras, ou você pode usar esse DI também para você fazer usar amplos virtuais. Eu vou falar no próximo vídeo sobre amplos virtuais, tá? Então, eu não quero falar nesse vídeo porque senão vai ficar longo demais. Mas você pode usar amplos virtuais também. Uma coisa que você pode fazer, você pode gravar a tua guitarra usando um amplo virtual, para gravar de madrugada e tudo mais, você não ter dor de cabeça com vizinhos, etc. E depois ir no estúdio e fazer a reamplificação disso daí a partir do seu DI, o seu som limpinho. Tá? Então tem muita coisa que dá para fazer em termos de som de guitarra. Mas novamente insisto no começo da coisa, tá? Vem da mão, vem da forma de tocar, do som que você procura ouvir, da forma de você atacar as cordas para tirar o som que você quer ouvir. Tá? Essa é a parte principal da coisa. E deixa eu falar agora do guia do equipamento para home studio. Se você está montando o seu home studio, eu tenho um guia que é feito para você e é gratuito. Tá? Esse guia ele tem uma série de 10 vídeos, dá 1 hora no total, é coisa super rápida de você assistir, que vai te dar o caminho das pedras para você montar o seu home studio, tá? Porque eu sei que tem muita informação. Hoje você fala assim, eu quero comprar uma interface. Meu, tem milhares de interfaces. Você vai se perder nisso. Lá eu te falo a respeito do que você precisa procurar na interface para ver se ela é adequada para o seu caso específico. Eu falo sobre computadores, sobre softwares, microfones, monitores, fones de ouvido, entendeu? É uma introdução a essa coisa do home studio, vale muito a pena. Eu vou deixar um link aqui na descrição ou na minha bio, tá bom? Semana que vem a gente se vê com mais um vídeo, eu acho que agora é sobre amplificadores virtuais. Valeu!